Five Nights at Freddy's é um dos jogos mais icônicos e mais amados do mundo do terror até os dias de hoje. E é claro que com tanto sucesso, ele ia ganhar, uma hora ou outra, uma adaptação para o cinema. E foi justamente o que ele ganhou. Em 2023, foi anunciado pela Blumhouse Five Nights at Freddy's Pesadelo Sem Fim, que na época foi um certo sucesso entre os fãs, foi um sucesso ali nas bilheterias, porém, entre os críticos e alguns outros fãs, claramente, ele não foi um grande sucesso. Na minha mente, na minha memória, né, que eu me lembro um pouco do filme, ele é divertidinho, eu não lembro de ele ser ruim. Porém, meus queridos colegas, agora em 2024 vai fazer 10 anos desde o lançamento do jogo. E eu queria também aproveitar para fazer um especial de Halloween junto com vocês. Então por isso hoje, sente-se na sua poltrona, no seu sofá, deita aí na cama, não sei. Pega alguma coisa para comer, alguma coisa para beber e vamos reassistir Five Nights at Freddy's Pesadelo Sem Fim no nosso especial de Halloween e no nosso especial de 10 anos de Five Nights at Freddy's, mesmo que a data já tenha passado. Enfim, vamos lá. Como eu disse anteriormente, o jogo Five Nights at Freddy's foi lançado em 2014 e ele foi totalmente produzido pelo Scott Cawthon. Ele não teve a ajuda de nenhuma produtora, nada. O cara simplesmente tinha um computador, um programa de fazer jogos e um sonho. E ele simplesmente produziu um jogo inteiro com uma qualidade muito foda sozinho. E ele também lançou esse jogo sozinho. E olha só, em pouquíssimos meses, ainda em 2014, ele lançou uma sequência desse jogo. E novamente, pouquíssimos meses depois, ele lançou uma terceira parte. E novamente, pouquíssimos meses depois, ele lançou a sua parte definitiva que encerraria o primeiro arco desses jogos. Sim, o primeiro arco, porque depois disso a gente teve livro, a gente teve música, mais jogos, e enfim. Foi justamente em 2015, antes do lançamento, ou depois, eu não recebi essa informação, mas foi em 2015 que o Scott Cawthon fechou uma parceria com uma produtora aí, que eu não vou citar porque essa produtora nem chegou perto de começar as gravações do filme. Mas enfim, o Scott Cawthon e essa produtora prometeram para muita gente na internet que eles iam produzir o filme, que eles iam lançar, que ia ser um sucesso, que ia ser igual aos jogos, ou se não até mesmo muito melhor. Mas por algum problema que houve ali entre o Scott Cawthon e os produtores dessa produtora aí, eles acabaram rompendo o contrato, né? E aí essa história ficou de lado. Porém, só pra galera do ramo cinematográfico, porque o Scott Cawthon, ele queria muito produzir um filme sobre FNAF. E foi só em 2017/2018 que o Scott Cawthon recebeu a atenção de um rapaz chamado Jason Blum, basicamente o produtor da Blumhouse. Caso você não conhece a Blumhouse, ela é simplesmente a produtora de muitos filmes de terror por aí. Como, por exemplo, Rush, A Morte Ouve, se eu não me engano, também fez A Visita, do M. Night Shyamalan, fez o remake do Halloween, o Halloween de 2018, Halloween Kills, Halloween Ends, e produziu Whiplash, que não é um filme de terror, então não dá pra dizer que eles produzem 100% filme de terror, mas enfim, a Blumhouse é muito conhecida por investir pouquíssimo dinheiro nos seus filmes e entregar um trabalho de muita qualidade, e como eu disse anteriormente, eles investem pouco dinheiro para receber muita grana depois, e esse foi um mérito de Five Nights at Freddy's, ter custado pouco e faturado muito e rendido uma continuação, mas disso eu falo depois, tá? E, bom, claramente o filme atrasou muito para ser produzido por causa da pandemia. Não dava para gravar na pandemia e tal, mas eles deram um jeito. E assim, em 2023, Jason Blum, a Blumhouse, Scott Cawthon e todos os envolvidos anunciaram que Five Nights at Freddy's Pesadelo Sem Fim, o filme de Five Nights at Freddy's, seria lançado.
E eu sinto em te dizer, meu querido gafanhoto, mas essa adaptação não deu muito certo. Lançado em 2023 com o roteiro do criador do jogo, Scott Cawthon, Seth Cuddeback e Emma Tammi, que também é a diretora do filme, eu vou começar dizendo que eu vou pular a cena inicial do filme porque ela é um engano otário dos próximos minutos do filme. Então só acelera aí. Essa é a história de Mike Schmidt, um segurança de shopping que um dia vê um cara puxando uma criança embora e simplesmente espanca o rapaz, para descobrir posteriormente que ele era apenas o pai do menino. No RH, o Stumacher do Pânico decide mandar o Mike embora, mas depois de engasgar com o sobrenome dele, ele fala assim: "Ó, meu patrão, acho que eu me equivoquei e eu tenho um trabalho pra tu em uma pizzaria, mas ó, é de noite e o salário é uma merda." E o Mike, como uma pessoa super sensata, fala o seguinte: "Nem fodendo." Pega suas coisas e vai embora. Na casa do Mike, descobrimos que a sua irmãzinha, a Abby, desenha um monte de criança desconhecida e simplesmente tem um amiguinho imaginário. Se esses aí já não são bons motivos para você deixar essa menina em casa e sair correndo para bem longe daí, então você realmente merece morrer, meu querido amigo. Lembram que eu disse que a cena inicial era só um engano otário? Então, ela realmente é. Porque se você conhece de FNAF e vem até esse filme na esperança de ver mais sobre a pizzaria, sobre os animatronics e essas coisas que tem no jogo, eu sinto em te informar, meu pequeno gafanhoto, mas esse filme gira mais em torno do Mike querendo descobrir quem foi que sequestrou o irmão dele. E como que ele faz isso? Simplesmente dormindo. Ele faz sempre o mesmo ritual para poder dormir e voltar para o mesmo sonho de sempre. E o filme ainda diz pra gente que ele faz isso há anos e nunca descobriu. Se fosse eu no lugar dele, na quinta vez sem nenhuma resposta, eu ia tentar seguir minha vida em frente, eu tô nem aí não. Como ele já foi demitido umas 6 vezes, a tia do Mike chega na moça do conselho tutelar e diz assim: "Olha, moça, o meu sobrinho aqui, ele é um Zé Ruela, sabe? É um Zé Ruela. Não consegue ficar em emprego, minha sobrinha já tá pedindo arrego, ele não consegue cuidar dela. Então faz o seguinte, passa a guarda da menina pra mim, que eu recebo o auxílio do governo em cima dela." Quer dizer, eu vou ser uma tia muito boa e dar um lar maravilhoso pra ela. E o Mike, sabendo que realmente tá mal das pernas, cogita dar a guarda, mas não faz porque ama sua irmãzinha e também porque ele sabe que a tia dele só quer ganhar o auxílio do governo em cima da menina. E isso não faz o menor sentido porque o filme já entrega pra gente que a tia dele é rica e também que o Mike não consegue se manter com o auxílio. Então esse dinheiro não faria diferença nenhuma pra ela. Mas como a história tem que acontecer, só segue o roteiro aí, vai. Ele liga pro salsicha do Scooby-Doo e aceita o emprego na pizzaria. Daí ele deixa a Abby com uma babá e vai trabalhar. Inclusive, eu gostaria de aproveitar esse momento que ele vai pro serviço. Esse filme tem um design de produção muito pica. Parece que o que faltou de competência no roteiro, eles conseguiram compensar na construção da locação da pizzaria. E enquanto eu escrevi o roteiro, eu tava pensando que eu nunca tinha visto um filme com um design de produção tão bom quanto esse, até lembrar do A Casa dos Mil Corpos do Rob Zombie, que, diga-se de passagem, é 1000 vezes melhor que o filme de FNAF. Os personagens são bem mais caracterizados, os cenários são bem mais bonitos, a história é mais redondinha e muito mais divertida. Sem contar que muitos atores do filme de FNAF aqui perdem muito pro Sid Haig e pro Bill Moseley. Mas vocês só vão entender o porquê disso quando eu fazer um vídeo sobre a Casa dos Mil Corpos. Então comenta aí embaixo: Thales, traz um vídeo sobre a Casa dos Mil Corpos. Daí eu trago. Eu acho muito engraçado que eu disse que ia elogiar o filme e eu acabei humilhando muito mais ainda ele. O Mike, no seu primeiro dia de trabalho, assiste uma fita que conta ele sobre os animatronics, que é outro elogio que eu faço ao design de produção, que são os animatronics muito bem feitos, tanto no CGI quanto no efeito prático. E ele recebe as instruções do trabalho dele e tudo mais, papapá, mas isso não importa muito porque, meu querido gafanhoto, o Mike simplesmente vai dormir. Cadê a tensão dos jogos, Scott Cawthon? Cadê o perigo de ficar aí dentro dessa pizzaria? Cadê o sentimento de urgência? Cadê? Todos esses elementos que eu apresentei anteriormente foram deixados de lado para dar atenção para essa idiota dessa trama familiar do Mike, que se
O irmão dele, cara, pelo amor de Deus, segue a linha dos jogos, Scott Calton. Depois de ter dormido a noite toda, ele vai embora e a gente corta pra tia do Mike, que está contratando a gangue da babá da irmã dele. Não, você não ouviu errado. A babá da irmã do Mike, na realidade, é uma espiã contratada pela tia dele para poder ver se tem alguma merda acontecendo na casa dele, para ela poder usar isso contra ele e finalmente ele perder a guarda da menina para ela ganhar o auxílio do governo. E aí ela fecha com essa mesma gangue um seguinte plano. Eles vão ir até a pizzaria que ele trabalha, quebram todo o local, roubam tudo que tem lá, aí ele vai ser demitido para ela finalmente ganhar a guarda da Abby e finalmente ganhar o auxílio do governo que ela tanto quer. Que porra de personagem é esse, cara? Quem que é o idiota que escreveu esse personagem? Pelo amor de Deus, cara. Scott Calton, eu esperava mais de você. Na segunda noite, o Mike novamente se deita para dormir e sonha com algumas crianças. Ele então corre atrás da única criança que tem um gancho na mão. E assim como qualquer criança que visse um marmanjo de 30 anos correndo atrás dela, o menino lasca-lhe o gancho no braço dele e ele acorda no susto. Uma policial bate na porta da pizzaria e a gente descobre que essa aí na realidade é a Guinevere Beck lá da série You, vestida de policial, claramente. Ela alerta ele sobre o corte no braço, justamente onde ele foi atacado no sonho, e ela vai em direção ao kit médico porque ela tem muito conhecimento sobre a pizzaria. Ela explica que o lugar fechou há alguns anos porque várias crianças estavam sumindo sem deixar nenhum vestígio. Daí eles vão embora e a gangue da babá da Abby entra lá, destrói tudo lá, né, tipo, tudo que tem lá dentro, roubam tudo, vulgo fichas de fliperama que não vão dar nenhum lucro pra eles, mas o que realmente importa aqui são as mortes. Então, filme, faz o seu trabalho, vai. Ah, e eu esqueci de avisar, mas o filme tem a classificação indicativa de 14 anos, ou seja, não tem sangue nem mortes explícitas, que é justamente o que todo fã de FNAF veio ver nessa porcaria desse filme. A Beck vai até a casa do Mike para contar sobre a invasão à pizzaria e também para questionar o Mike sobre os remédios que ela achou e quer saber o porquê de ele dormir tanto no emprego. Eles então vão dar uma volta e ele conta tudo pra Beck e ela perdoa ele. Daí ela simplesmente joga o remédio no rio! Qual que é o seu problema, sua loira retardada do caramba? Você é policial, mas não sabe que isso é um crime ambiental? Tu por acaso é recruta, porra? Como a babá da irmã dele está falecida, o nosso querido Mike leva a sua irmã pra pizzaria. E adivinha? Ele dorme de novo e deixa a menina lá pra vagar por aí. Daí ele acorda com a menina aos berros e a gente pensa que é porque os animatronics estão dilacerando a garota em pedacinhos. Mas na realidade é porque ela tá se divertindo com eles. De volta em casa, o Mike olha os desenhos da Abby e percebe que ela sempre desenhou os animatronics em formato das crianças. E lá no meio ele acha um desenho do sequestro do irmão dele. E ao questionar a sua irmã, ela paga de Nelson, fala que eles nunca falaram sobre nada disso pra ela. E tô nem aí, que se dane essa trama, eu quero ver mais sobre os animatronics, vai. Novamente na pizzaria, a Beck, que já estava lá, conta que já sabia sobre os animatronics serem as crianças e tal, mas não contou pra ele. E por que ela não contou? Eu não sei, o roteirista não sabe, a diretora não sabe, ninguém sabe, então só segue, vai. Ninguém faz pergunta pra um filme que não tem sentido. O filme então cria uma puta cena family friendly dos animatrônicos, quase fazendo a gente esquecer que nos jogos eles são bichos sanguinários cujo objetivo é matar o jogador da pior forma possível. E aí a Abby toma um choque que teria matado ela na hora, mas não matou. Daí a Beck fica muito puta e fala que se ele levar a menina pra pizzaria de novo, ela vai dar um tiro nele. Que fofo, vocês são o meu casal, sabia? Finalmente a última noite. Agora sim vai acontecer algo de interessante, né? O Mike obedece a Beck, deixando a Abby com a tia dele enquanto ele trabalhava. E aí no trabalho ele toma de novo mais um remédio, vai dormir, entra em mais um sonho. E aí ele troca
com os animatronics crianças a irmã dele no irmãozinho dele para ter ele de volta. Porém, meus queridos amigos, esse filme aqui tem a famosa jornada do herói. Então o nosso protagonista aprende a amar a irmã dele e entende que o irmãozinho dele já se foi e ele não vai voltar mais. Mas é claro, os animatrônicos odeiam muito essa ideia, essa decisão dele e descem-lhe o cacete. Então ele é muito ferido e a Beck pega ele para cuidar em um lugar bem longe dali. Em paralelo a isso, o Golden Freddy aparece na casa do Mike, capa a tia dele e leva a Abby de volta para a pizzaria. Daí o Mike acorda e a Beck conta para ele que as crianças foram mortas e colocadas dentro dos animatronics para despistar a polícia. O que não faz o menor sentido porque um cadáver fede, né? Mas, enfim, se você ainda tá procurando lógica aqui, você... Ela também conta que o assassino das crianças é o William Afton, o pai dela. Daí o Mike decide voltar pra pizzaria, a gente tem um monte de cena de ação bem chatinha e um pouquinho repetitiva. Daí a gente finalmente chega no momento tão aguardado do filme. Eu pelo menos aguardei o filme inteiro. A chegada do William Afton. Sim, ele é o carinha do RH que ofereceu emprego pra ele. Eles entendem que os animatronics são manipulados pelo William e usam a raiva deles contra ele, fazendo assim mais um evento canônico do jogo, porém piorado por culpa da classificação indicativa desse maldito desse filme. Eu sempre vou voltar! A Vanessa, vulgo Beck, foi ferida pelo pai dela e agora ela tá de coma. A tia dele, que tinha uma treta com o próprio Mike na justiça, do nada sumiu e ninguém deu falta dela. E a Abby, no final de tudo, diz que tá com saudade dos animatronics e diz que quer visitar eles de novo. Ah, vai se Five Nights at Freddy's Pesadelo Sem Fim teve um orçamento baixo de apenas 20 milhões de dólares. Sim, 20 milhões de dólares é considerado pouco dinheiro na indústria cinematográfica, mas enfim. E nas bilheterias ele recebeu 293 milhões, ou seja, foi um sucesso bem considerável. E nas críticas não se pode dizer o mesmo, visto que ele teve notas mistas dos críticos e do público. E, bom... é meio complicado falar desse filme aqui porque eu sou muito fã dos jogos. Eu acompanhei muitos jogos durante a minha vida, como eu disse no começo, acompanhei milhares de vídeos, teorias, histórias, canais, tudo, entendeu? E ver esse filme aqui do jeito que ele tá, a primeira vez que eu assisti, foi bem legal. Eu não vou mentir, eu gostei dele, achei ele muito divertido, mas depois disso... reassistindo agora, eu senti um cansaço gigantesco por parte do roteiro. Eu não disse isso no começo do vídeo, mas aquela outra produtora que ia trabalhar o filme do FNAF, a Warner Bros., ela ia seguir um tema muito fiel ao jogo, entendeu? Então eles iam fazer o Scott Calton fazer um roteiro mais voltado para os jogos, criando mais tensão, seguindo a história realmente dos jogos. E eu não entendo o que aconteceu, que do nada mudou a produtora, foi para Blumhouse e o Scott Calton pensou, nossa, vai ser uma ótima ideia introduzir uma trama familiar no filme. Não vai, entendeu? Essa trama familiar ela é um porre, é chata pra caramba. Ninguém quer saber do Mike, ninguém quer saber do irmãozinho dele que foi sequestrado, a gente quer saber dos animatronics, a gente quer saber da história. Tanto que os pontos altos e que até salvam esse filme... são lá, porque o filme ele consegue criar uma certa tensãozinha em alguns momentos. Mas é tudo tão cagado, porque os momentos de tensão ou são fracos, como nas partes finais aqui, né, do terceiro ato, ou elas são muito fodas, mas não acontece nada direito. Tipo quando o Mike tá dormindo e o Foxy vai lá e dá uma ganchada no braço dele. A cena é muito bem dirigida, é muito bem construída a tensão. Só que não acaba, não termina de um jeito legal, entendeu?
No jogo, a gente tem lá a urgência de é a primeira noite, nada acontece. Segunda noite, já vai aumentando. E aí, conforme as noites vão aumentando, vai subindo a dificuldade, você vai sentindo muito mais tensão, você vai olhando câmera e tudo mais. Aqui no jogo é só dormir e tá bom. Só dormir e tá bom. E como eu disse, algumas cenas são bem dirigidas. E eu tô dizendo pouquíssimas, porque o pessoal escolheu colocar o filme para maiores de 14 anos. Ou seja, não pode ter violência, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Porque eles sabem que a maioria dos adolescentes de hoje em dia são fãs de FNAF. E ele queria que todo mundo assistisse. Sendo bem sincero, eu acho que esse filme aqui é bem ruinzinho. Eu não gosto dele, não tanto quanto eu gostei da primeira vez que eu assisti. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu dei um 7,5 para ele. Mas hoje eu não posso dizer isso. Porque... cara, eu queria também dizer que, antes de dar minha nota, eu queria dizer que a Emma Tammy... cara, vai dormir, Emma Tammy. Para de dirigir filme, na moral. Não aguento mais não, tá? Não aguento você mais como diretora não. Você é uma diretora muito ruim. Ai, enfim. Como eu disse, eu dei um 7,5 pra ele a primeira vez que eu vi. Mas agora eu vou dar um 3. Porque foi uma decepção gigantesca reassistir ele. Enfim... espero que tenham gostado. Até a próxima.